Aprendi essa receita com um dos maiores chefes de cozinha do país. É uma receita que até então era secreta, ele só vendia no restaurante renomado dele aqui em BH. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse bobocado que já sai úmido e molhadinho do forno do grande... Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. A princípio eu vou colocar aqui, ó, dentro do bowl os ovos, tá? Os meus ovos. Eita, pegou mal eu falar isso, mas os ovos. Aqui eu tô usando, ó, como você pode ver, 7 ovos. A turminha aí do dedinho nervoso, que eu sei que deve estar aí com o dedo coçando, pra falar assim, nossa Will, 7 ovos é muito ovo, eu vou ter que comprar uma granja. O ovo tá caro e não sei o que. Eu sei que tem a turma do mimimi aí, né? Então eu falo uma coisa pra vocês, pra poder ir, pra vocês não gastar dedo comigo. Você não é obrigado a fazer. E se você for fizer, você pode fazer meia receita, não tem problema. Não precisa fazer uma receita inteira, tá bom? Combinado? E turminha do dedinho nervoso, eu sempre gosto de dar esse recado pra turminha do dedinho nervoso, né, pessoal? Vocês sabem. Ó, eu vou bater isso aqui pra poder quebrar a gema, tá? Geminha quebrada. Eu vou adicionar aqui, ó, 2 latas de leite condensado integral, tá? Aquele que tem 8% de gordura. No mercado tem muito leite condensado semi-desnatado, né? Acredito que as marcas estão fazendo isso para poder conter custo ou ter mais lucros, né? A gente não pode julgar elas, mas dê preferência ao leite condensado integral. Semi-desnatado também vai dar certo, porém a qualidade vai ser um pouquinho inferior. Aquela mistura láctea você sai correndo, tá? Sai correndo e chama a polícia, que aquilo ali é um crime, na minha opinião. Ó, vocês viram aqui que eu agreguei esse negócio aqui, né? Esse leite condensado nos ovos. Agora eu vou simplesmente adicionar coco ralado. Grossinho, tá? Você pode usar qualquer coco ralado, pode ser grossinho, pode ser o mais fininho e pode ser também aquele fresco, aquele da fruta mesmo, sabe? Aquele que você descasca. Eu já até ensinei aqui no canal 3 maneiras de tirar o coco da casca, vocês lembram? Então, você pode usar uma daquelas técnicas, ralar, quebrar, descascar, ralar e chuchar aqui dentro, que é o que eu vou fazer agora. Nossa, Will, esse bolo aí não vai ficar com gosto, cheiro de ovo, essas coisas não? Pessoal, não vai ficar. Pode confiar que essa receita que eu tô passando pra vocês é de um chefe de cozinha renomado aqui do Brasil, tá? O Léo Paixão, aprendi com ele essa receita aqui. E pra você ter ideia, ele serve essa receita aqui, ó, especificamente que eu tô mostrando pra vocês no restaurante dele, ele vende lá. Vou finalizar com uma colher rasa, tá? É muito pouco mesmo, de fermento em pó. É muito pouco fermento que vai aqui, tá, meus amigos? É só para poder dar uma tapeada na crescida. Porque esse bolo aqui, ele é da família daqueles bolos moles. Você sabe qual que é a família dos bolos moles, né? Eles crescem, depois que eles cresceram, eles abaixa, eles murcham, né? Continua não. Mas o meiozinho dele é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Ó, misturado esse negócio aqui, agora eu vou informar aqui. Só que essa forma que eu vou usar, tem um segredinho que eu vou te mostrar agora, ó. A forma que eu vou usar para poder informar essa massa, ela tem 22 centímetros por 10 por 5. Mas você pode fazer na forma que quiser, tá? Pode ficar aí à vontade. Vocês podem ver que eu untei com bastante margarina. Lembra que eu falei? Essa massa é da família do bolo mole. Então, ele tende a querer grudar mais. Então, por isso que eu não coloco farinha de trigo. Deixo só com a manteiga ou margarina. Fica ao seu critério aí, tá bom? Vou colocar a minha massa aqui, ó. Ó, coloquei toda a massa, tá, meus amigos? Olha só como é que esse bocado aqui, esse bolo de coco úmido, ele é interessante. Tá vendo que ele já criou uma casquinha, uma camada de coco aqui, ó? Olha só, ó. Puxar aqui pra vocês verem, ó. Olha só que legal, que maneiro que fica. Isso aqui faz todo o diferencial pro sabor e a textura do bolo, olha. Ela se separa, olha. Show de bola, né? E você pode ficar tranquilo, você pode voltar pra cá, ó, e dar umas batidinhas, ó, que ele volta pro lugar de novo.
E vou levar para forno pré-aquecido 180 graus. Como ele é um bolo um pouco mais fino, ele vai assar mais rápido. Se você, assim como eu, estiver fazendo com uma forma menor, tá? Vou deixar lá em torno de 40 minutos. No máximo, acredito que esse bolo ele já vai estar cozido. E não precisa de banho-maria, é direto no forno, tá bom? Ó, acabei de tirar esse bolo. Olha que coisa linda que ele ficou. Lindo, né? Vocês lembram que eu falei que esse bolo, ele é da família do bolo mole, né? Então, ó, ele vai murchar, como eu falei lá atrás pra vocês. Vou te mostrar aqui em tempo real, ó, como é que vai murchar rapidão. E assim que ele murchar, ele vai amornar um pouco. E aí sim, nós vamos desenformar pra irmos pra nossa próxima etapa. E olha só o tanto que murcha. Falei pra vocês que murcha bastante, ó. Agora nós vamos desenformar esse trem aqui, ó. Só colocar a forminha, ó. E agora nós vamos virar. Vamos lá. Ó, ó, ó. Olha isso, meus amigos. Que coisa linda. Olha isso aqui. Olha essa cor. Ó, vocês lembram que eu falei que não acaba só nisso aqui não, né? Vamos deixar esse negócio aqui, ó, mais cremoso do que ele já tá. Não sei se dá pra perceber, ó, ele já tá muito úmido, olha. Muito saboroso, muito delicioso. Só que aqui eu vou deixar ele mais cremoso ainda. O que você vai fazer, Will? Eu vou pegar um garfo ó, e vou furar. É, isso mesmo, meus amigos. Furar dessa forma assim, ó. Ó, e agora eu vou pegar leite de coco, ó, e simplesmente eu vou chuchar aqui, ó. Tem problema esparramar não, tem não. Pra poder entrar nesses orifícios aqui, ó. Olha só, eu coloquei metade de um vidrinho, ó, de leite de coco, tá vendo? E olha só, deixei absorver um pouquinho e olha só o tanto que tá úmido. Olha isso aqui, meus amigos, olha. Olha o tanto que tá úmido esse bolo. Mas não acabou não. Eu vou finalizar aqui, ó, com coco ralado fino aqui em cima, tá, ó. Desse jeito, ó. Você pode vir aqui com a mão, ó, e fazer nas laterais aqui também, ó. Se você quiser, tá vendo? E olha isso, meus amigos, meu bom bocado, como que ficou super úmido, ó, tá até pra ver a umidade dele aqui, ó. Eu, particularmente, não gosto de cortar ele agora pra comer. O que que eu faço? Eu levo ele pra geladeira pra ele poder dar uma firmada, tá? Pra ele poder assentar mais o sucozinho dele. Não, o sucozinho ficou meio estranho. Poder assentar mais o suco, a umidade que dá dentro dele, tá? E fica mais fácil de cortar. Vou levar pra geladeira e assim que tiver geladinho eu vou tirar uma fatia e mostrar pra vocês. Se você preferir comer quentinho, tem muita gente que gosta, né? Só mandar brasa aqui agora, só mandar pra dentro, tá? Mas eu vou levar pra geladeira e já volto. Meus amigos e minhas amigas, olha só, não sei se dá pra você ver a suculência desse bolo. Olha isso, meus amigos, ó, vou partilhar aqui no meio pra você, só pra você sentir, ó, ó. Ah, rapaz, vou te falar, bolo, bom bocado, desse jeito você não vai encontrar em lugar nenhum, viu? Curtiram essa receita? Se curtiu, não esquece, senta o dedo nesse like se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Faça essa receita e me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!